Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E esse ano eu estou trabalhando dentro do tema, apresentando a questão do meu ministério, aquilo que Deus colocou no meu coração para mim poder executar e realizar o propósito que Deus tem na minha vida aqui na terra. Então esse ano eu estou apresentando o meu ministério. Para quem não sabe, estou aqui no setor de Manaus. Manaus fica aqui no Brasil, setor de Manaus, Amazonas. Já vai fazer 6 anos que eu estou aqui nesse propósito de fazer aqui uma central, aqui uma congregação nesse campo de Manaus. E sabemos que o campo de Manaus é um campo muito difícil para se trabalhar. Dentro desses 6 anos que eu estou aqui, eu já tive que desmanchar todos os projetos que eu tinha feito lá em Brasília. Todo o mapa que eu tinha feito lá em Brasília caiu por terra. Por quê? Porque quando você chega num local, tudo muda. Tudo muda. A promessa que Deus tem contigo não muda. O propósito que Deus colocou no seu coração para fazer não muda. Mas aonde você chega, você tem que se esforçar, contextualizar o seu projeto naquele lugar. Você tem que conhecer a cultura do lugar, entender como é que é a cultura amazonense aqui. Você tem que entender como que o povo age, a mente do amazonense, para poder você trabalhar. E isso demora tempo. Você saber qual é a forma cultural mais forte que predomina dentro daquele lugar. Conhecer um pouco da mente das pessoas do lugar, o comportamento, o seu perfil, para poder você começar a trabalhar. Então não é fácil. Todo mundo sabe que todos que chegam aqui em Manaus, alguns consideram isso, porque não tem um conhecimento de perto. É bom você vir em Manaus para poder você falar. Quando eu estava em Brasília, muitos falavam assim: a igreja de Manaus é uma igreja desviada. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Venha para cá que você vai ver a realidade do lugar para você entender por que muitas vezes quem está de fora pensa que a igreja de Manaus é desviada. Não é desviada, é o contexto que é difícil para as pessoas se firmarem em Jesus. Por exemplo, vou te citar aqui um exemplo. Todos os anos aqui, a cultura forte é a questão do boi, é a dança do boi, né? E aí o pessoal, muitas vezes, aqueles que estão dentro da igreja, nascendo o desejo ainda de estar lá na festa do boi, dançando, se sacudindo, porque eles aprenderam assim, os seus pais ensinaram assim. Então isso foi formado a sua mente dessa maneira. Então fica difícil para as pessoas assim. Então o que cabe? A gente trabalhar em cima disso e pedir a misericórdia de Deus para que a gente possa executar o projeto que a gente vem fazer no local. Então quando as pessoas falam muito sobre essa questão, é bom vir no local, é bom vir aqui em Manaus e ver que não é assim. Quando chega aqui tudo muda. A luta ela é travada no lugar, mas Deus ele é grande para dar vitória. E nessa manhã eu quero trazer a palavra voltada à questão da paz. Falar de paz não é fácil, irmão. No dia que a gente está hoje, falar de paz não é fácil. Principalmente esse momento que nós estamos vivendo aí desse vírus, onde as pessoas estão perturbadas, as pessoas estão desorientadas, as pessoas estão dentro de um campo de aflição, de angústia, de decepção, inseguras. Mas mesmo assim, a palavra de Deus fala que, o próprio Jesus falando ali, no mundo nós vamos ter aflições, mas ele diz: só tenha bom ânimo. Quer dizer, em outras palavras, tenha paz. Porque quando você tem paz, a paz de Deus, a paz de Cristo no coração, você é animado. Agora, quer ver a pessoa sem paz, ele fica desanimado. A pessoa desanimada, ela não tem paz. Não existe uma pessoa desanimada e dizer que está com paz. Não existe. Quando você está desanimado, pode ver que a pessoa não está bem, não está 100% bem. Então, nesta manhã, nessa reflexão, eu quero agregar dentro da questão da paz, que é construindo paz,
365 dias construindo paz. Esse é o propósito deste ano que Deus colocou no meu coração. Esses 365 dias que Deus está me concedendo, eu vou falar sobre a questão da construção da paz. A paz ela é construída, ela nasce dentro do seu coração, mas você tem que levantar ela. É como uma casa, bota um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, e vai organizando a estrutura para poder você ter uma paz 100% na sua vida, porque nem todos conseguem ter a paz 100%, mas não é impossível de maneira nenhuma. Então nessa manhã eu quero citar alguns exemplos que você, para poder, muitas vezes, para poder você obter paz na sua vida, você tem que ter estratégia, tem que montar estratégia, né? Vai ter que buscar estratégia naquilo que você vê que está afligindo a sua alma, está trazendo perturbação, está trazendo desorientação, está trazendo aflições. Você vai estudar o campo que você está sendo afligido, e aí você vai montar uma estratégia para poder você construir uma paz, trazer uma paz dentro de você, sabendo que a paz é de Deus, mas você tem que fazer os meios, fazer alguma coisa para que essa paz venha reinar na sua vida, porque não é as aflições, não é as tribulações, não é nada contrário a esse mundo que vai impedir de você ter uma paz verdadeira em Cristo. Pode o momento estar difícil, mas o propósito de Deus é que a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, reine dentro de você. Por isso que ele é chamado príncipe da paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Não existe rainha da paz, né? Não existe rei, no sentido feminino, rainha nesse sentido espiritual. Porque muitos estão pedindo, pode ser que estão confiados na rainha da paz. Não existe rainha da paz, existe o príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré. Então você tendo ele, o príncipe da paz, como único e suficiente Salvador, você já está no caminho certo. E nesta manhã eu quero citar alguns exemplos bíblicos que as pessoas tiveram que ter estratégia e ousadia para poder sair daquele campo de concentração, daquele campo angustiante, daquele campo de derrota, para poder obter a paz na sua vida. Então você observe só. Vamos olhar aqui para a questão aqui de Moisés, quando libertou o povo de Israel das mãos de Faraó, que Faraó liberou e o povo saiu em direção ao outro lado do rio. E nós sabemos que o povo saiu em direção àquele rio, né? O rio Jordão. Mas para chegar do outro lado, para obter paz, ele tinha que passar por aquele rio. Quer dizer, foi liberto da mão de Faraó. Faraó libertou, né? Faraó significa, vamos supor aqui que Faraó significa o sistema do mundo. Não vamos botar aqui que Faraó simboliza Satanás, mas vamos botar de uma maneira mais baixa um pouco, que significa esse sistema mundano, que muitas vezes quer oprimir o povo de Deus e não quer liberar. Então, a partir do momento que você tem a liberdade de sair dentro desse campo, que é o sistema do mundo, e vem a ser uma nova criatura, aí vem as pressões para você não se manter dentro do que o Senhor quer, que é a paz. Aquele povo de Israel, quando ele estava na presença de Deus, ele tinha paz. Quando saía, as aflições chegavam, as outras nações chegavam e faziam elas de escrava. E ali Faraó já tinha aquele povo ali escravo, se não me engano, se não me falha a memória, já estava fechando 400 anos de tanta escravidão. Nascia uma geração e vinha outra geração escrava. E até a partir do momento que Deus fez aquela obra maravilhosa e libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. Mas libertou, mas tinha ainda algumas coisas para eles fazerem. E a estratégia foi o quê? Atravessar o rio Jordão, atravessar o rio ali, o mar Vermelho, se eu não me engano. Atravessar aquele mar. E para atravessar aquele mar do outro lado e ter paz, teve que ter algumas atitudes, que foi o que? Estratégia. E quando Moisés chegou perante aquele mar, que o povo de Faraó já vinha perseguindo eles, porque não aceitava a liberdade daquele povo, não aceitava que aquele povo tivesse paz,
eles vieram de novo. Muitas vezes acontece da mesma maneira. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você aceitou o Príncipe da Paz, está muito bem, e de repente vem as pressões da vida de novo, simbolizando o faraó, para fazer com que você desista e não chegue do outro lado, onde você vai obter a sua paz 100%. Mas nós conhecemos o texto que Moisés tomou uma posição, teve que ter estratégia. Moisés usava um cajado que Deus deu para ele, né? E ali nós conhecemos a história que Deus ele falou com Moisés, né? Não tem mais, porque você está nessa situação, usa o que você tem. E ali nós vemos a história que Moisés usou o cajado. Quando ele tocou nas águas, as águas se abriu e o povo de Israel passaram a seco do outro lado, e os inimigos que vieram para poder querer pegar o povo ali de Israel, foi todos naufragados ali. O que quer dizer que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como crente em Jesus Cristo, nós vamos enfrentar essas situações. Mas nós não vamos se paralisar, cruzar os braços e deixar a situação nos engolir não, porque aí vai entrar a questão da falta de paz. A tua paz que você tem, você vai utilizar para poder você buscar estratégia mais ainda. Eu não tenho paz, a minha paz está quase acabando, então busque estratégia para que essa paz ela não saia da sua vida, porque a paz de Deus ela é uma ferramenta essencial na vida dos seus filhos. Imagina uma pessoa sem paz, como é que fica? É muito difícil. Então por isso que nós temos que estar debaixo da misericórdia de Deus, pedindo estratégia para que essa paz ela não saia da nossa vida. Então Moisés usou estratégia, tocou nas águas e as águas se abriu. É um exemplo. Teve estratégia, Deus deu estratégia a ele. Não é que hoje a gente vai fazer campanha nesse sentido, porque a gente já viu muitos fazendo essas campanhas, pega um cajado, dá para a pessoa lá tocar em qualquer coisa. Não, calma aí, nós não temos como viver aquele contexto no sentido original da coisa. Mas nós podemos trazer uma simbologia nesse sentido, que o cajado significa a palavra, né? O cajado significa a sua ousadia, aquilo que Deus te deu para usar. Não é um cajado literalmente falando, né? Não é um mar literalmente falando, mas é o mar dessa vida. O mar dessa vida que a gente tem que abrir, passar e do outro lado cantar o hino da vitória. Quer outro exemplo? O cego de Jericó. O cego de Jericó estava desanimado, aquele homem não estava com paz. Na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, né? Cego, né? Abandonado, dentro de uma cidade praticamente amaldiçoada, fazendo a divisão entre a Jericó Nova e a Jericó Antiga. Todas as duas amaldiçoadas. Então, olha a situação dele, desanimado. Mas ele teve estratégia. Qual foi a estratégia do cego de Jericó para poder receber a paz do Príncipe da Paz? Diz a Bíblia que ele começou a gritar. Foi a estratégia que ele tinha. Começou a gritar, mas não foi um grito qualquer. Ele deu um grito que nem aqueles que estavam na multidão nunca conseguiu dar. Qual foi o grito do cego de Jericó? O grito do cego de Jericó foi um grito profético, né? Um grito abençoado, porque ele falou assim: olha só, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando ele falou Jesus, filho de Davi, olha, foi muito longe, né? Foi lá na raiz da bênção mesmo. Então você precisa ter estratégia para falar com Deus. O cego de Jericó teve essa estratégia. E aí falou, e rapidamente o que aconteceu? A multidão se levantou. Pensa que você montar estratégia para poder você obter paz. Beleza, você tem, mas tem obstáculo para impedir que você não receba essa paz no seu coração, que não venha nunca construir uma paz dentro de você. E o que aconteceu? A multidão repreendeu o cego de Jericó para que ele se calasse, para que ele ficasse lá naquela situação e não se levantasse, ficasse lá sem paz, desassossegado, atribulado, mendigo, miserável naquela situação, e morresse naquela situação. Mas ele
manteve com a sua estratégia e começou a gritar mais alto do que a multidão: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu e mandou chamar. E quando os discípulos chegaram lá, o que os discípulos falaram? Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Em outras palavras, tenha paz, receba a paz, porque agora acabou tua luta, acabou tua dificuldade, acabou tua aflição. O mestre te chama. O que quer dizer? Que quando você monta estratégia, e essa estratégia é direcionada no sentido vertical, que é aquilo que vem do céu, que você está buscando solução do céu, lá do alto, com certeza a resposta vai chegar e essa estratégia vai dar certo. E a estratégia do cego Bartimeu deu certo. E mandou chamar ele. Quando ele chegou lá até Jesus, Jesus chegou e fez uma pergunta a ele. O príncipe da paz chegou e fez uma pergunta ao cego de Jericó: o que quer que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Então a falta de paz do cego de Jericó era a questão da visão física, né? Era a questão da visão física. Ali é o que atribulava ele, o que levou ele a estar naquele estado. Então ele automaticamente ele recebeu o milagre de Jesus e a paz entrou dentro da vida de Jericó e acabou toda aquela tribulação. Então não é diferente. Muitas vezes você pode não ter um problema de visão no sentido físico, mas você pode estar com falta de visão em algumas áreas da sua vida, que você tem que montar estratégia e pedir o socorro ao príncipe da paz para que você possa obter vitória naquela área que está sem luz, que está escura. E aí, quando isso clarear na sua vida, com certeza você vai ter paz. Vai ter paz, com certeza, porque quando o milagre chega, tudo se resolve e você volta ao estado original e você tem paz. A paz de Deus, a paz eterna, a paz que ninguém consegue tirar de você. Então tem muitos exemplos na Bíblia que eu posso citar aqui em questão de paz, que foi construída uma paz dentro daquela pessoa. A pessoa recebeu a paz de Deus. Então tem muitos exemplos aí. Olha outro exemplo aí que eu vou te citar. A mulher do fluxo de sangue. Você acha que a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher tinha paz? Ela era sossegada? Não, era uma mulher atribulada, uma mulher angustiada. Por quê? Porque era uma mulher que foi tirada do meio da sociedade, né? O problema daquela mulher, naquela época, era uma pessoa que tinha que ficar, que era impura, não poderia ficar no meio da sociedade. Ela não vivia uma vida social, era isolada. Mas ela teve estratégia. Qual foi a estratégia da mulher do fluxo de sangue? Olha, eu vou agir, eu vou me levantar, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou morrer bem aqui não, nessa situação não. Eu já estou aqui abandonado, ninguém vem me visitar. Estou fora do contexto social. E está difícil sair dessa situação. Eu vou aproveitar a oportunidade. Se Jesus está ali, eu vou fazer alguma coisa. E diz a Bíblia que a mulher do fluxo de sangue teve estratégia. Qual foi a estratégia? Tocar nas vestes de Jesus. Se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu receberei o milagre. Mas você pensa que ela montou estratégia, ela não teve que enfrentar obstáculo para chegar até Jesus? Teve. A multidão que apertava Jesus não queria que aquela mulher chegasse até ele, mas ela entrou no meio da multidão, rasgando a multidão, até quando chegou lá e conseguiu tocar em Jesus. Olha que tinha muita gente tocando em Jesus, mas quando você toca em Jesus, numa questão de fé, quando você toca em Jesus em questão de humildade, simples, verdadeiro, com certeza pode ter muita gente tocando, mas o seu tocar é diferente. E Deus vai perceber que o seu tocar é diferente, a sua oração é diferente, o seu pedido é diferente a Ele. Muitos estão pedindo, vamos dizer que todo mundo está fazendo uma oração, todo mundo está orando, todo mundo está pedindo a ajuda ao Senhor, mas tem pessoas que vai fazer a diferença porque ele sabe tocar no Senhor de uma maneira diferente. Tem gente que não tem essa sensibilidade de tocar no Senhor e receber o milagre. Ela teve a sensibilidade e a estratégia de tocar em Jesus e receber o milagre. E diz a Bíblia que o Senhor diz: alguém me tocou. E a multidão diz: mestre, mas tanta gente tocando, mas alguém me tocou. Quer dizer, que tinha muita gente tocando em Jesus, mas o tocar não tocava. Não estava tocando, mas não estava tocando. E a mulher tocou e disse: agora alguém me tocou diferente. O que quer dizer que você precisa ter estratégia para orar.
para falar com Deus, para poder você receber essa paz dentro de você. Quando você recebe essa paz dentro de você, fica muito mais fácil de você vencer essas aflições que estão vindo no dia a dia, que a gente não tem para onde fugir. As aflições cotidianas da vida, ela está existente aí para todo mundo, mas você precisa ter paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Príncipe da Paz na sua vida para poder você vencer. Então, chegou aqui já 20 minutos de reflexão, eu vou parar por aqui, mas dá para você entender o que eu quis falar para você nesta manhã, nessa reflexão. Se eu não me engano, já é a reflexão número 107, né, que estou fechando aí no canal do YouTube. Você aí se inscreva, né, toca lá no sininho para poder você todos os dias receber uma reflexão diferente, uma reflexão que vem te levantar. Não porque eu sou bom, eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu estou aqui num propósito verdadeiro para te abençoar. Aquilo que Deus passou para mim, eu estou repassando para você gratuitamente, sem cobrar nada. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. E você que quer abençoar o meu ministério, sem nenhum compromisso, né? Estou aqui precisando de ajuda. De repente você está ouvindo essa reflexão e diz: como é que eu faço para me abençoar essa pessoa do pastor aí? É simples. É só entrar em contato comigo através do Zap, que você está vendo aí no rodapé desse vídeo, né? E tem várias maneiras de você entrar em contato comigo e querer me abençoar, porque eu estou precisando de ajuda. Aqui eu preciso fazer a inauguração do meu ministério no mês 3, agora no dia 19 e 20 de março. Mas precisa de alguns itens ainda para mim poder completar. Eu preciso terminar a parte elétrica. De repente você tem condição de doar ou de ofertar um rolo de fio. Eu estou precisando aí de 2 rolos de fio de 2,5. Estou precisando de 2 rolos de fio de 4 milímetros. E estou precisando de 2 rolos de fio de 6 milímetros. De repente você pode doar pelo menos um. E vem aqui, de repente você me conhece aqui no setor da gráfica, você que já é de Manaus e me conhece aqui através dos serviços, vem aqui me abençoar, traz aí, de repente você vai lá e compra no cartão. Eu estou precisando aí de 6 rolos, 2 de 2,5, 2 de 4 milímetros e 2 de 6 para eu poder terminar a parte elétrica. Essa é uma parte. Eu posso te abençoar em outra área. Eu tenho aqui a questão da cerâmica, que eu tenho que sentar a cerâmica. Eu tenho que comprar 100 sacos de argamassa para cá. E de repente você pode me abençoar. 5 sacos de argamassa, né? 10 sacos de argamassa. Você que me conhece aqui no setor de Manaus, vai lá no depósito, compra e traga aqui na gráfica. E você que é de fora, eu tenho outra maneira de você poder me abençoar. Ah, pastor, eu posso te abençoar com a quantia. Como é que eu faço? Eu gero um boleto em nome da obra missionária aqui e te envio, e você paga o boleto aí pelo aplicativo, pela lotérica, de várias maneiras. É só você falar o valor, entrar em contato comigo e falar o valor, que eu gero um boleto e te envio aí pelo teu Zap. Só você entra em contato através do Zap, que eu te envio o boleto e você paga aí onde você estiver e me abençoa. Então são coisas pequenininhas que muitas vezes você diz: ah, mas é tão pequeno, mas para mim é grande. Ah, pastor, eu preciso te abençoar mais ainda. O que você tem mais aí? Olha, eu estou pintando o telhado em cima, para mim poder colocar a questão da manta, para poder fechar os buracos em cima do telhado. E aí de repente você pode me abençoar com uma lata de tinta. Eu estou precisando. Se você quiser comprar uma lata de tinta de 18 litros, da qualquer marca, não importa a marca, que seja a cor laranja, e quiser trazer aqui na loja, eu recebo. Você que me conhece, se quiser também fazer com que eu envie um boleto para você, envio. Estou precisando de uma lata de 18 litros. Ah, mas não existe lata de 18 litros. Você pode comprar de 3.600. De 3.600 você pode comprar 4 latas de 3.600 que seja da cor laranja. Então terminar a parte da pintura em cima. E manta também, vou precisar de manta. Enfim, fica a seu critério. É só você entrar em contato comigo através do Zap. Você está vendo aqui na minha camisa aqui também, ó. E aí no rodapé do vídeo tem. E me abençoar, porque você me abençoando, com certeza o reino de Deus vai crescer. E o meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, de jeito nenhum, porque eu já tenho o meu ganha-pão, que é a gráfica lá embaixo. Eu faço meus serviços gráficos. Você pode ir aí no Zap, pode ver meu perfil, que eu tenho essa porta que Deus abriu para mim poder me sustentar. O ministério
é algo que eu estou executando para poder cumprir a chamada de Deus colocou na minha vida. Não é para ganhar dinheiro de maneira nenhuma. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.